Olá, nós hoje vamos estudar parentesco. E quem são os nossos parentes? Nós podemos pegar todos os nossos parentes, nós podemos dividir os nossos parentes em dois grupos, em dois blocos. Nós podemos dividir os nossos parentes em parentes em linha reta e parentes em linha colateral. Então, todos os nossos parentes podem ser divididos em dois grupinhos: os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral. E nós temos que saber não só quem são esses parentes em linha reta e os parentes em linha colateral, mas nós temos que saber também como que nós fazemos para contar os graus de parentesco entre os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral. É isso que nós vamos estudar agora. Como que é feita essa contagem de graus de parentesco? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Acredito que sim. Só um instantinho. Imagino que vocês estejam vendo a tela compartilhada. Muito bem. Então, nós vamos aqui estudar agora como que é feita a contagem de graus de parentesco. Como que é feita a contagem de graus de parentesco? A gente vai dividir os parentes, nós podemos dividir os parentes em dois grupos, como eu falei: parentes em linha reta e parentes em linha colateral. Parentes em linha reta e parentes em linha colateral. Vamos começar com os parentes em linha reta. Os parentes em linha reta são os descendentes e os ascendentes. Mais ninguém. Então lembra disso. Quem que são os parentes em linha reta? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E ascendentes, pais, avós, bisavós, tataravós. Descendentes e ascendentes. Então, os parentes em linha reta são apenas os descendentes e os ascendentes. Só os descendentes e os ascendentes. E quem são os parentes em linha colateral? Em linha colateral são todos os outros parentes. Todos os outros parentes. Então, os parentes em linha colateral são todos os seus parentes que não sejam nem descendentes e nem ascendentes. Nem descendentes e nem ascendentes. Tá? Quais são, então, os nossos parentes? Eu vou falar com calma, vamos detalhar isso daí com calma para não ficar qualquer dúvida. E nós vamos estudar não só quem são os parentes em linha reta e em linha colateral, mas também como que é feita essa contagem de graus. Vamos pegar aqui uma família. Está aqui uma família, o A é pai ou mãe de 4 filhos. B, C, D. O B de bola é filho, é pai ou mãe de 2 filhos, F, G, e assim por diante. O C é pai ou mãe do H, o D de dado é pai ou mãe do I, J, E de elefante é pai ou mãe do K, L, M, e assim por diante. O J é pai ou mãe do S, e assim por diante. Primeiro a gente vai estudar a contagem na linha reta. Lembra? Linha reta são os descendentes e os ascendentes apenas. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta. Tá? Muito bem. Então você pega uma linha aqui. Pega lá. O A é pai ou mãe do C, que é pai ou mãe do H, é pai ou mãe do Q. Tá aqui uma linha reta. O A é pai ou mãe do C, o C é pai ou mãe do H, o H é pai ou mãe do Q. Então o H é neto do A. O Q de queijo é bisneto do A. E assim por diante. Como que é feita a contagem de graus de parentesco? É feita da seguinte forma. Você pega e vai começar a contar do A. Começa a contar do A e vai descendo até o outro parente que você queira contar. Então, por exemplo, vamos supor que você queira contar do A
até o seu filho C. Do A até o C, olha lá, você vai começar do A. 0, você sempre começa, aquele que você começa a contar é o 0. 0, 1. Então, o pai para o filho, a mãe para o filho, a mãe para a filha, é parente em linha reta de primeiro grau. Parente em linha reta de primeiro grau, tá? Então, o pai para o filho é parente em linha reta de primeiro grau. E se você contar do filho para o A? Mesmo raciocínio. Começa aqui com o C. 0, 1. Dá na mesma. Se você começar do filho para o pai ou para a mãe, a contagem é a mesma. Vai ser de primeiro grau também. Então, o A para o C ou o C para o A são parentes em linha reta de primeiro grau. Essa é a técnica de contagem. Então, a técnica de contagem é sempre a mesma, né? Na linha reta é desse jeito. Você vai de um parente, seja subindo, seja descendo, mas de um parente até o outro. Só que aquele que você está começando a contar é sempre o 0. Se você colocar o número 1 nele, vai errar a contagem, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas você sempre começa contando. Aquele que você está começando a contar vai ser o 0, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui para fixar essa contagem da linha reta. O A para o H. O que o H é do A? Neto ou neta. O A é o 0. 0, 1, 2. Então, o A, que é avô do H, é parente em linha reta de segundo grau. O A, que é avô ou avó, é parente em linha reta de segundo grau. Se você começar do neto ou da neta até o avô ou avó, dá na mesma, quer ver? Começa aqui do H até o avô A. 0, você está começando, é sempre o 0, foi o que eu expliquei agora há pouco. 1, 2, pronto. O H, o neto H em relação ao avô A, é parente em linha reta de segundo grau. É parente em linha reta de segundo grau. Então, o parentesco na linha reta é sempre desse jeito. E assim por diante. Se você pegar, por exemplo, o A para o seu bisneto S. Está aqui em amarelo. O A para o bisneto S. Começa lá do A. 0, 1, 2, 3. O bisavô A em relação ao bisneto S de sapo é parente em linha reta de terceiro grau. É parente em linha reta de terceiro grau. Então é isso. Parente em linha reta é bem fácil, é só isso. Você vai contando, seja descendo, seja subindo, começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4, você vai contando até chegar naquele outro parente. Tá? Então, filho, pai, mãe, é linha reta de primeiro grau. Avô e netos, segundo grau. Bisavós e bisnetos, terceiro grau. E assim por diante. Tá? Então, na linha reta, nós só temos os descendentes e os ascendentes. Na linha reta, nós só temos os descendentes e os ascendentes. E os outros parentes? Os outros parentes, todos, são parentes colaterais, tá? Então, todos os outros parentes são parentes colaterais. Todos os outros parentes são parentes colaterais, tá? Que é isso que nós vamos aprender agora. Eu vou dar vários exemplos agora para fixar bem a matéria. Mas antes de a gente dar a contagem de graus dos parentes colaterais, eu quero explicar a técnica, quero explicar a técnica de contagem. Você tem que saber a técnica de contagem. Se você sabe a técnica, você faz a contagem em relação a quaisquer parentes. Quaisquer parentes colaterais que você escolha, você consegue fazer a contagem. E qual que é a técnica de contagem na linha colateral? A técnica de contagem é a seguinte. Você vai pegar dois parentes quaisquer. Pega dois parentes quaisquer, sempre começa do 0. Sempre vai começar do 0. 0, aí você vai subindo contando, até chegar no primeiro ascendente comum.
quem é ascendente de um parente e ascendente do outro parente também. Então, é sempre 0, sobe até o primeiro ascendente comum, depois desce, continua contando até aquele outro parente. Então, é sempre assim. Você sempre vai fazer uma subida e uma descida. 0, 1, 2, sobe, parou no ascendente comum, primeiro ascendente comum, parou, chegou. Para e desce contando até o outro parente. Tá? Essa é a técnica de contagem, então, na linha colateral. É isso que nós vamos treinar agora, vários e vários exemplos para não ficar qualquer dúvida. Eu vou compartilhar a tela novamente. Então, nós temos aqui vocês estão vendo a tela, não é isso? Nós temos aqui o A, que é pai ou mãe de 4 filhos, B, C, D, E. Muito bem. E assim por diante. B de bola é pai ou mãe do FG, o C é pai ou mãe do H, e assim por diante. Como que é a técnica de contagem? Olha, vamos pegar aqui, ó. C de casa e D de dado. O que o C de casa é do D de dado? Se C e D são filhos do A, C e D são irmãos entre si. São irmãos, tá? Como que é a técnica de contagem mesmo que eu acabei de explicar? Você começa de um parente, sempre começa do 0. 0. Começa aqui do 0. Sobe até o primeiro ascendente comum, 1. Para nele e desce até o outro, 2. Então, o irmão C para o irmão D de dado são parentes colaterais de segundo grau. Parentes colaterais de segundo grau, tá? Então, na linha colateral, os irmãos são parentes colaterais de segundo grau. Parentes colaterais de segundo grau. Professor, mas e aquela história de meio-irmão? Cuidado, gente, não se deve utilizar a expressão meio-irmão, tá? Os irmãos, eles podem ser chamados, aqui eu vou fazer um parênteses, eu preciso dar uma explicaçãozinha aqui antes da gente continuar na contagem. Os irmãos, eles podem ser ou irmãos germanos, também chamados de bilaterais. Quem que são os irmãos germanos? Também chamados de bilaterais. São os irmãos que têm o mesmo pai e a mesma mãe. Pais iguais. Pai e mãe igual. Ou são irmãos não germanos. Os irmãos não germanos são também chamados de unilaterais. Os irmãos também chamados de unilaterais, que tem um igual e o outro diferente. Um dos pais igual e outro diferente. Então, os irmãos ou são irmãos germanos ou são irmãos não germanos. Os irmãos germanos são também chamados de bilaterais. Dois. Laterais, lados. Dois lados iguais. Mesmo pai e mesma mãe. Enquanto que os irmãos não germanos são também chamados de unilaterais. Olha a palavrinha. Uni vem de um. Lateral vem de lado. Um dos pais igual e o outro diferente. Então, os irmãos unilaterais são aqueles pais que têm o mesmo pai. São aqueles filhos que têm o mesmo pai e a mãe diferente, ou a mesma mãe e o pai diferente. Ah, professor, às vezes me perguntam assim, eu tenho que saber que germano é a mesma coisa que bilateral? Tem, porque o código às vezes usa a expressão irmão germano. Às vezes o código usa a expressão irmão bilateral. Às vezes o código usa a expressão irmão unilateral. Então você tem que saber que germano é a mesma coisa que bilateral. Irmão não germano é a mesma coisa que unilateral. Se você olhar no artigo 1521, por exemplo, às vezes o código usa a palavra germano, às vezes o código usa a palavra bilateral ou unilateral, no mesmo artigo.
Então, tem que saber, esses conceitos que eu estou dando agora no comecinho da nossa matéria de direito de família são importantes para entender o restante do semestre, para você ler o artigo e entender o significado daquela expressão. E, ao concluir esse raciocínio, eu digo, então, que nós não devemos utilizar a expressão meio-irmão, tá? A expressão meio-irmão, tem até um outro doutrinador que utiliza, mas não se deve utilizar, porque os irmãos, ou é irmão ou não é irmão, tá? O irmão, que ele pode ser chamado de irmão bilateral ou unilateral, mas não se deve utilizar, tecnicamente, a expressão meio-irmão, tá? Muito bem, voltando aqui nossa contagem de graus de parentesco, que tem bastante coisa para a gente explicar aqui. Voltando aqui no nosso quadrinho, vocês vão perceber, então, que os irmãos são parentes colaterais de segundo grau. Parentes colaterais de segundo grau. Vamos agora para uma outra contagem. Vamos imaginar aqui o B de bola para o I de índio. O que o B de bola é do I de índio? B de bola é tio do I, né? B de bola é tio do I. I de índio é sobrinho do B de bola. Então, olha lá, qual que é o ascendente? Que é ascendente do B e é ascendente do I também, que eu chamo de, que a doutrina chama, que a lei chama de ascendente comum. Essa expressão ascendente comum significa que é um ascendente dos dois. É ascendente do B e é ascendente do I também. É o A também. Então, olha assim, olha aqui. O A é ascendente do B e o I é o A é ascendente do B e o A é ascendente do I. Então, repito, o Charles está pedindo para eu repetir. Olha aqui, o que é ascendente comum? Ascendente comum é aquele ascendente que é ascendente dos dois parentes que eu vou contar. O A, por exemplo, no nosso quadro aqui, ele é ascendente do B de bola e ele é ascendente do I de índio também. Ele é ascendente dos dois. Por isso ele é chamado de ascendente comum. Ascendente comum. Lembra a técnica de contagem. Você sempre começa do zero. Se você começar contando do 1, vai errar. Sempre, tá? Então começa lá. B de bola é o 0. 0, 1. Chegou no ascendente comum, agora desce. Continua contando. 2, 3. Pronto. O tio A, B de bola, para o sobrinho I de índio, é parente colateral de terceiro grau. É parente colateral de terceiro grau. E tanto faz você começar do tio até o sobrinho ou do sobrinho para o tio, dá na mesma. O I de índio é o sobrinho, quer ver? Começa aqui do I. 0, 1, 2. Chegou no ascendente comum, agora desce. 3. Então, tanto faz do B de bola para o I, né? O tio B para o I, para o sobrinho I, quanto do sobrinho para o tio e o sobrinho são entre si parentes colaterais de terceiro grau. Parentes colaterais de terceiro grau. Tá? Então tá aí a técnica de contagem. Tio e sobrinho são colaterais de terceiro grau. Vamos agora para outra contagem. Vamos para uma contagem que é aqui, ó, do F de faca para o J de julho. O que o F de faca é do J de julho? O F de faca e o J de julho são primos. Olha lá, o pai do J, que é o D de dado, é irmão do pai ou da mãe do F, que é o B de bola. Portanto, B de bola e D de dado são irmãos. O filho de um com o filho de outro são primos entre si. Então, F de faca e J de julho são primos entre si. Que você pode utilizar a expressão primos ou primos irmãos. As duas formas estão corretas. Aliás, o Código Civil, o Civil utiliza essa expressão, primos
tracinho irmãos, primos irmãos. Essa expressão primos irmãos está correta, uma expressão jurídica. São primos, filhos de pessoas irmãs. Tá? É uma expressão correta. Os primos irmãos. Aqui só para terminar o raciocínio dos primos. Vamos fazer a contagem de graus? Aí tem uma pergunta aqui da Daiane. Dos primos. Começa lá. Quem que é o ascendente comum? É o A. Então começa de um parente. O F. 0, 0, 1, 2. Chegou no ascendente comum, agora desce. 3, 4. Então, os primos, também chamados de primos irmãos, são parentes colaterais de quarto grau. Parentes colaterais de quarto grau. Eu até brinco quando eu dou essa aula, eu digo assim, olha, vocês nunca devem ter usado, e se usaram a expressão primo de primeiro grau, nunca mais usem. Vocês estão proibidos, a partir da aula de hoje, de utilizar a expressão primo de primeiro grau. Por quê? Porque não existe. Não existe primo de primeiro grau. O seu primo mais próximo é seu parente colateral de quarto grau. A Lari Martins está me dizendo aqui que sempre utilizou essa expressão, o Charles também. A verdade, a grande maioria das pessoas utiliza, por isso que eu faço essa brincadeira. Mas a partir de hoje você nunca mais vai usar. Se alguém falar para você, ele é primo de primeiro grau, você fala, não, não existe primo de primeiro grau. Ele é meu parente colateral de quarto grau. Parente colateral de quarto grau, tá? Tinha uma pergunta aqui da Daiane sobre o que eu falei agora há pouco dos irmãos. A Daiane perguntou o seguinte, os irmãos unilaterais são colaterais de segundo grau? Sim, também, Daiane. Os irmãos germanos e os irmãos não germanos, ou seja, tanto os irmãos bilaterais quanto os irmãos unilaterais, ambos são parentes colaterais de segundo grau. Então é isso mesmo que você perguntou, Daiane. Os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais, são parentes colaterais de segundo grau, tá? O Charles está perguntando aqui, mas posso usar a expressão primo irmão? Pode, Charles, essa expressão está correta. O Código Civil utiliza a expressão primo irmão. Então essa expressão é jurídica, pode utilizar tranquilamente numa prova, num exame de ordem, num concurso público, até porque se está na lei, é uma expressão usada pela legislação, sem qualquer problema. Tá? Então, tá aí o parente colateral de quarto grau. Um exemplo que eu acabei de dar são os primos, também chamados de primos irmãos. Primos irmãos. Aqui, vamos fazer mais um outro exemplo. Na verdade, mais dois exemplos que eu quero chamar a atenção para dois aspectos, para vocês não se enganarem, para tomar cuidado, tá? Primeiro deles aqui, próximo exercício aqui que eu faria com vocês. N de navio para P de Paulo. Qual que é o número de graus entre o N de navio, aqui no nosso quadro, para o P de Paulo? N de navio para P de Paulo. Às vezes, quando eu dou esse exercício, tem aluno que fala assim, quinto grau, sexto grau, vai contando, uns falam quarto grau. Eu já vi, às vezes, o aluno falando quarto, quinto, sexto, às vezes dá uma discussão, nenhum grau. Lembra o seguinte, você sempre tem que localizar qual que é o primeiro ascendente comum. Quem que é ascendente do N, que é ascendente do Paulo, do P também, e é o primeiro ascendente. Olha aqui, quem que é o primeiro ascendente, que é ascendente dos dois? É o B de bola. B de bola é ascendente do N? Sim, ele é avô do N. B de bola é ascendente do P? Sim, ele é avô do P. Ele é ascendente de ambos, portanto. Então, como que é feita a contagem aqui, do N de navio para o P de Paulo? 0, 1, 2. Chegou no B, que é o ascendente comum, você desce. 3, 4. Pronto. N de navio e P de Paulo são parentes colaterais de quarto grau. Na verdade, eles são primos. Tá? Então, o parentesco é de quarto grau. Então, cuidado. Não é porque eu coloquei todos esses parentes aqui
nesse quadro que você sempre vai ter que subir até o mais antigo, o A, por exemplo. Não. Lembra a técnica de contagem. Você começa contando do 0, 0, e vai subindo até o primeiro ascendente comum. Para nesse primeiro ascendente comum e desce contando até o outro parente, tá? É assim, então, que é a técnica de contagem. Então, toma cuidado, esse é um exemplo que eu dou para chamar atenção, para tomar cuidado em relação à técnica de contagem, né? Contar direitinho aí sempre. E um último exemplo aqui que eu dou é sobre um número maior de graus, N de navio para T de tatu. N de navio para T de tatu. O que o N de navio é do T de tatu? O ascendente comum é o A, tá lá em cima é o A é ascendente do N e o A é ascendente do T de tatu também. Começa a contagem de graus, começa aqui do 0. 0, 1, 2, 3. Chegou no ascendente comum, agora desce. 4, 5, 6, sexto grau. Por que eu dei essa contagem aqui de graus tão longa? Para dar uma regrinha nova. É o meu parentesco com o Fausto Silva. Olha que está gravada essa aula. Eu tenho um parentesco com o Faustão, com o Fausto Silva. Né? Conheci a mãe, a irmã do Fausto Silva, e quando minha avó faleceu, alguns parentes, a irmã dele veio no velório e tal, e o Fausto Silva conhece meu pai, tem uma reunião de família, etc. E por que eu estou dando esse exemplo, essa curiosidade eu estou falando? Porque no Brasil, aí vai uma regrinha nova, então, tem que saber. A contagem de graus de parentesco só vale até o quarto grau na linha colateral. Então, na linha colateral, os parentes colaterais só valem juridicamente, para fins da lei, até o quarto grau. Então, repito. Aqui, apesar de eu ter contado até o sexto grau, não é considerado parente. Quinto grau não é parente, sexto grau não é parente, sétimo grau não é parente, e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a lei delimita. O Código Civil determina que, no Brasil, só é considerado parente colateral até o quarto grau. Só é considerado parente colateral até o quarto grau. Tá? Então, o eventual, né, que poderia chamar parente de quinto grau, não é considerado parente, sexto grau não é considerado parente, não tem direito a nada, não tem dever a nada, não tem direito à herança. Ah, professor, e se morrer todo mundo da família e só ficar lá um parente de quinto, sexto grau, você tem direito à herança? Não, faz parte da herança, dos herdeiros, não é considerado parente, e assim por diante. Uma curiosidade aí de direito comparado, né? A gente fez esse trabalho aí no doutorado, uma comparação entre os códigos civis de outros países. Essa contagem de graus que eu estou dando para vocês, que está no Código Civil, né? Não mastigadinho do jeito que eu estou dando para vocês, mas está no Código Civil. Essa contagem de graus, ela está igualzinha no Código Civil italiano, no Código Civil francês, no Código Civil português, espanhol, suíço, alemão, até o alemão, que é outro sistema jurídico anglo-saxão, né? Aqui das Américas, o chileno, o argentino, tanto o Código Civil argentino, que foi revogado pouco tempo atrás, poucos anos atrás, até o atual Código argentino. A Argentina tem um recentíssimo Código Civil. A contagem de graus é exatamente a mesma. Tá? Outro aspecto de direito comparado, fazendo uma comparação aí com legislação de outros países, a maioria dos países também considera igual ao Brasil, aí já não são todos, mas a maioria dos países considera igual ao Brasil o parentesco colateral até quarto grau, tá? A maioria. Então, por exemplo, o Código Civil português, o Código Civil espanhol, o italiano, até o alemão e o suíço, o argentino e o chileno aqui nas Américas, também consideram parentesco até o quarto grau na linha colateral. Tá? Mas nem todos. O francês, por exemplo, apesar da contagem, a forma de contar ser igual, a contagem
ser igual, o Código Civil francês, até hoje, o Código Civil francês é chamado de Código Civil Napoleão, considera até 6º grau. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Código Civil francês considerava até o 10º grau, e ele foi alterado anos atrás, e hoje, até hoje, o Código Civil francês considera o parentesco colateral até o 6º grau. Então, o Código Civil francês não é até o 4º grau, é até o 6º grau. Considera a família com um número maior de graus de parentesco colateral. O Código Civil cubano, por exemplo, já é mais restritivo, considera até o 3º grau, tá? Não é 4º grau, e sim apenas até o 3º grau. Aí uma curiosidade de outras leis, outros códigos civis de países que nós estudamos aí ao longo do tempo, não deixa de ser interessante, de repente, fazer um estudo comparativo com o direito de outros países, direito comparado, tá? Os irmãos germanos e não germanos são parentes colaterais de 2º grau. Mas na linha, a pergunta aqui do Nicolas, o parentesco na linha reta aí não tem limite. Seja na linha reta descendente, seja na linha reta ascendente, tá? Aí pode ser 4º, 5º, 6º, 7º grau. Na linha reta, então lembra, ou é linha reta ou é linha colateral, certo? Na linha reta não tem limite de graus. Na linha colateral, que é até o 4º grau. Na linha colateral, que é até o 4º grau. Para terminar todo esse raciocínio de contagem de graus, eu preciso dar, então, uma explicação. Só para não ficar qualquer dúvida e para a gente fazer aqui uma revisão de tudo isso que eu falei até agora. Quais são os parentes colaterais de 2º grau? Quero todos os parentes colaterais de 2º grau. De 2º grau, os parentes colaterais são os irmãos. Só os irmãos. Quais irmãos? Todos os irmãos. Os irmãos bilaterais e os irmãos unilaterais, certo? Então, tanto os irmãos bilaterais quanto os irmãos unilaterais são parentes colaterais de 2º grau. Então, se eu fizer uma pergunta, numa prova, por exemplo, quais são os parentes colaterais de 2º grau? Irmãos bilaterais e unilaterais, os irmãos. Tá? Só, mais ninguém. Mais ninguém. Vamos para o 3º grau agora. Quem são os colaterais de 3º grau? Quero todos agora. Todos os parentes colaterais de 3º grau. Os sobrinhos e os tios. Os sobrinhos e os tios. Mais ninguém. Então, os colaterais de 3º grau são sobrinhos e tios. Sobrinhos e tios. Tá? E os parentes colaterais de 4º grau? Os parentes colaterais de 4º grau são os primos irmãos, primos irmãos, primos tracinho irmãos, os sobrinhos netos, sobrinhos tracinho netos, e os tios avós. Repito, os colaterais de 4º grau, todos os colaterais de 4º grau são primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Primos irmãos, sobrinhos netos e tios avós. Primos irmãos, eu já dei o exemplo, quem são os primos irmãos, acabei de dar na contagem de graus. E os sobrinhos netos? Os sobrinhos netos, a melhor forma de você lembrar quem que é seu sobrinho neto, lembrar do seguinte, o meu sobrinho neto é o neto do meu irmão. Lembra do seu irmão lá em casa, da sua irmã lá em casa. O neto do seu irmão ou o neto da sua irmã é seu sobrinho neto. Então, o neto do meu irmão é meu sobrinho neto. O neto do meu irmão é meu sobrinho neto. Então, sobrinho neto é o neto do meu irmão. Tá? E tios avós? Quem são os tios avós? A melhor forma de gravar é o seguinte, lembra do seu avô ou da sua avó. O irmão da sua avó, do seu avô, o irmão da sua avó, ou a irmã do seu avô, a irmã da sua avó, são seus
tios-avós. Então, só lembrar do seu avô e lembrar do irmão dele, ou lembrar da sua avó e lembrar da irmã dela. Ela é a sua tia-avó, ou ele é seu tio-avô. É o irmão do seu avô, a irmã do seu avô ou da sua avó. Tá? Então, isso adora cair em exame de ordem, adora cair em concurso, viu, gente? Várias vezes eu já vi caindo. Tá? Um teste assim da primeira fase. Os parentes colaterais são, 2 pontos. Qual é a resposta certa? Primos, irmãos, sobrinhos, netos e tios-avós. Tá? Primos, irmãos, sobrinhos, netos e tios-avós. Então tá aí a contagem de graus de parentesco. Essa é uma forma de contagem de graus de parentesco. Essa é uma classificação dos parentes. Os parentes também podem ser classificados numa outra classificação. Então, avançando na matéria, passamos por uma outra classificação. Os parentes também podem ser divididos. Parentes podem ser classificados também em parentesco. Parentesco consanguíneo e parentesco civil. Olha lá, então o parentesco pode ser dividido também em 2. Essa é uma segunda classificação. Já passamos para uma outra classificação agora. Parentesco consanguíneo e parentesco civil. Tá? O que é o parentesco consanguíneo? O nome já está dando uma dica, né? Apesar da gente escrever tudo junto, consanguíneo, com significa junto. Sanguíneo, sangue. Com o mesmo sangue. Então, o parentesco consanguíneo é o parentesco biológico. É o parentesco também chamado de genético. Então, é aquele parente que tem o mesmo DNA, tem a mesma genética. Então, o parentesco consanguíneo é aquele que tem o mesmo, o nome já está dando dica, o mesmo sangue. Né? Se você fizer um exame de DNA, vai dar que é parente, 99,99999, né? E os 3 pontinhos, como a gente já lê lá nos exames de DNA, por cento de chance de ser parente, de ser filho, por exemplo, filho daquele pai, daquela mãe. Então, vai dar positivo no exame de DNA o parentesco consanguíneo, parentesco biológico, parentesco genético, tá? Então, é aquele que tem a mesma genética, tem o mesmo DNA, tem o mesmo parentesco consanguíneo, é a mesma genética, é o parentesco biológico. E o parentesco civil? O parentesco civil é aquele que ele se subdivide, o parentesco civil, em 2 possibilidades. O parentesco civil pode ser parente em razão de adoção ou pode ser um parentesco socioafetivo. Repito, o parentesco civil, ele se subdivide. Parentesco civil que decorre da adoção, parentesco civil que decorre da relação socioafetiva. Começamos com a adoção. Adoção, aquela pessoa solteira ou um casal que está casado ou que mantém união estável pode adotar. Né? Não precisa estar casado nem manter união estável. Um homem, uma mulher solteira pode adotar e entra com o processo de adoção lá no fórum. O juiz vai dar a sentença, né, constituindo aquele pai, aquela mãe, como pai, mãe ou pais daquele filho. Então, por conta da adoção, por conta do processo de adoção. Então, o parentesco civil, primeira espécie do parentesco civil, é um parentesco civil que decorre da adoção, que decorre num processo de adoção, porque aquele pai, aquela mãe ou aqueles pais querem a adoção e entram num processo, efetivamente, de adoção. E o parentesco socioafetivo? Se você pegasse um livro de 20 anos atrás, lá no finalzinho da década de 90, ou na década de 90, ou no comecinho desse século, você vai perceber que só se falava em parentesco civil pela adoção. Então, o parentesco socioafetivo, ele é mais recente, ele vem ali de 10, 15, no máximo 20 anos para cá, tá? Vem aí do começo do século para cá, que nós conversamos sobre parentesco socioafetivo. O que é o parentesco socioafetivo?
O parentesco socioafetivo é aquele parentesco que decorre de uma relação de pai, mãe para filho, que a gente chama de relação paterno-materno-filial, paterno pai, materno mãe, filial filho, que decorre de uma apresentação social como filho e de uma criação afetiva como filho. Explico melhor. O pai ou a mãe apresenta socialmente o filho ou como filha e cria aquele filho, trata aquele filho ou aquela filha afetivamente, com amor, com carinho de filho e de filha. E aí surge uma relação de pai para filho ou filha, ou de mãe para filho ou filha, porque eles apresentaram socialmente e criaram afetivamente aquela criança, aquela pessoa como filho e como filha. Consequentemente, a doutrina e a jurisprudência acabou incluindo no raciocínio do parentesco civil o parentesco socioafetivo, porque o Código Civil diz assim: o parentesco é consanguíneo ou civil. Como que se interpreta essa expressão parentesco consanguíneo? E parentesco civil vem da doutrina e da jurisprudência. Então, antigamente, até a década de 90, só se falava o seguinte: o parentesco civil decorre da adoção, ponto. Agora não mais. A doutrina, em especial a jurisprudência, pacificada hoje pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de que é possível, sim, o parentesco socioafetivo. Inclusive, é possível reconhecer esse parentesco socioafetivo judicialmente. Olha, meu pai morreu, né? Vou dar um exemplo. Meu pai morreu e ele nunca me registrou como pai. De repente não era da área jurídica, não se preocupava com isso, né? Não ocorreu o processo de adoção, mas eu não sou um filho biológico. Se fizer exame de DNA, vai dar negativo. Mas ele sempre socialmente me apresentou como filho e me criou como filho. Né? Afetivamente me criou como filho, me deu amor de filho. É o que popularmente é chamado de filho de criação. Né? O que a população, uma linguagem aí não técnica, jurídica, é chamado de filho de criação. Então, ele é criado como filho, como filha, e pode entrar com ação para reconhecimento daquele pai, daquela mãe, mesmo depois da morte do pai, da mãe, como filho e filha. E a partir daí, então, reconhecido judicialmente como filho ou filha, passa a ter todos os direitos. Direito a alimentos, direito à herança e assim por diante. Todos os deveres e todos os direitos de filho em relação àquele pai, àquela mãe, né? Sejam vivos ou sejam já falecidos. Né? Eu me lembro que meus avós paternos tiveram 3 filhos biológicos. Meu pai é um dos 3 filhos biológicos do meu avô e da minha avó, avós do lado de pai, né, avós paternos, e criaram mais 7 crianças. Dentre esses 7 crianças, homens, mulheres, brancos, negros, vieram 2 irmãs, a Ana e a Dora, né? E foram criados todos os 3 filhos biológicos e 7 filhos socioafetivos. É que na época não se falava, não existia essa expressão filho socioafetivo. Meus avós são falecidos. Aliás, já tenho tios, tanto biológicos como socioafetivos, digamos assim, já falecidos, né? Meu pai está vivo, mas até hoje eles têm contato, né? Foram criados como irmãos e como irmãs, e têm contato independentemente de serem biológicos ou irmãos biológicos ou socioafetivos. Né? E chamavam meus avós de pai, mãe e assim por diante. Tá? Meus avós tinham até boas condições financeiras, meu avô era médico, minha avó era professora, mas gastaram todo o dinheiro deles criando os 10 filhos, né? Tinham um coração enorme, né? E filhos que, né? Não vou citar o nome de quem, mas tinha filho que foi encontrado na lata do lixo. E aí o serviço social ligava para o meu avô e falava: olha, um bebezinho aqui meu avô era médico, ó, bebezinho de horas, né? Acabou de sair do hospital, foi encontrar na lata de lixo, falou: pode trazer aqui que eu crio como filho. E deixava lá, ele era médico mesmo, já cuidava do bebezinho.
que tinha acabado de nascer e cuidava a vida inteira, foi pai e mãe deles. Então, como que seria chamado, como é chamado hoje? Chamado de pais e mães. São pai e mãe. Não tem diferença entre um pai e mãe biológico para um pai ou mãe que se tornou pai e mãe por conta de adoção, ou do pai e mãe sócio-afetivo. Juridicamente, tem os mesmos direitos e deveres. Nós vamos estudar na semana que vem, na próxima aula, os princípios do direito de família, e um dos princípios é a igualdade jurídica entre os filhos. Né? E não existe diferença entre filhos. Sejam filhos biológicos, filhos decorrentes da adoção, ou filhos sócio-afetivos. Tá? Tem uma pergunta aqui do Arthur primeiro, o enteado é um exemplo de sócio-afetivo? Então, Arthur, essa é uma pergunta realmente o pessoal me faz bastante, e é bom fazer para a gente deixar isso bem claro. O fato de um padrasto ou de uma madrasta ser um bom padrasto ou uma boa madrasta, ser educado, né, ser honesto, ser correto, não quer dizer que automaticamente ele vai se tornar pai ou mãe. Porque, veja, ser honesto e correto e educado é uma obrigação de todo mundo. Eu sou educado com todo mundo. Eu não xingo ninguém, não ofendo ninguém. É uma obrigação, acho que, de todo mundo. O fato de um padrasto, da madrasta ser educado com o enteado é uma obrigação dele. Agora, isso quem está dizendo não sou eu. O que eu vou te dar de resposta agora, Arthur, é o que diz o Superior Tribunal de Justiça, tá? Em decisões recentes do ano passado, tá? Nesse sentido que eu vou falar agora. Precisa de algo a mais. Além de você ser educado, etc., você precisa tratar como filho. Dar o amor de pai, de mãe, como se fosse seu filho biológico, não tem diferença. Se você passa a tratar seu enteado como exatamente igual, como se fosse filho, aí você deixou de ser padrasto ou madrasta e passou a ser pai. E aí pode sim ser reconhecido como pai. Mas não basta ser educado. Precisa de algo mais. Precisa apresentar aquele enteado não como enteado. Apresentar aquele enteado como filho. E amar e dar carinho como filho que passa a ser. Tá? Esse é o entendimento hoje do Superior Tribunal de Justiça. Não precisa ter prova de que apresentou socialmente e criou afetivamente como filho. Tá? Não basta ter sido apenas um padrasto, uma madrasta educada. Tá? A Fernanda me pergunta aqui, professor, quando um casal não adota a criança, mas tem a guarda dela, é considerada sócio-afetiva? É o mesmo raciocínio, Fernanda, do que eu expliquei agora para o Arthur. Só o fato de você ter a guarda não quer dizer que você seja automaticamente pai ou mãe. Você pode ser um bom guardião, uma boa guardiã, e cuidar muito bem, mas não dar o mesmo amor de pai e de mãe. Tá? Então, para se tornar pai ou mãe, precisa de algo a mais, precisa daquele carinho, daquele amor de pai ou mãe. Se isso acontecer, aí é possível, sim, depois, o reconhecimento socioafetivo da paternidade e da maternidade. É possível. Mas não adianta ser um bom guardião ou uma boa guardiã. Precisa de algo a mais. Precisa dar um amor e tratar exatamente como se fosse pai ou mãe. Tá? A Melissa aqui perguntando, o neto que é criado desde criança pelo avô, pela avó, pode pedir o reconhecimento e os direitos como filho? Melissa, aí não, pelo seguinte, a lei proíbe na adoção, a adoção, que os avós adotem os netos. Por quê? Porque os avós já são ascendentes. E o raciocínio que tem sido utilizado é de que se os avós não podem adotar os netos, eles não serão reconhecidos como socioafetivamente como pais daquele neto também. E por quê? Porque não precisa. Automaticamente eles já são ascendentes, automaticamente a herança já vai para os descendentes, né? Então, não é reconhecido, mas não é reconhecido socioafetivamente como pai ou mãe, porque não precisa. E por que não precisa? Porque eles são também, igual aos pais, são ascendentes. Tudo bem que os pais são ascendentes e de primeiro grau, parente ascendente de primeiro grau, como a forma que eu acabei de explicar. Os avós são de segundo grau, mas eles já são parentes em linha reta, né, de segundo grau ascendente. Eles já são ascendentes. Tá? A Daiane está perguntando aqui o seguinte, então o filho sócio-afetivo deve amparar os pais sócio-afetivos? Sim, a partir do momento que há uma relação de sócio-afetividade entre os pais e o filho, tanto o pai e a mãe em relação aos filhos, quanto os filhos sócio-afetivos em relação aos pais,
têm os mesmos direitos e deveres do que se fossem filhos biológicos. É exatamente igual, não tem qualquer distinção. Tá? Então, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres do que se fossem filhos biológicos. Quando está no fórum, a gente está no fórum, às vezes me perguntam isso. Eu percebo que é de total boa-fé, né? Por exemplo, uns pais que vão adotar uma criança. Às vezes perguntam lá para a gente, né? Tá lá né, o promotor, né, o juiz e tal. Olha, o que eu posso fazer em relação ao meu filho que eu vou adotar? E a melhor forma de eu explicar para alguém que não fez faculdade de Direito de forma simples é dizer o seguinte: a partir do momento que ocorre a adoção, você vai ser pai ou mãe exatamente igual do que se fossem pais biológicos. Não tem absolutamente nenhuma diferença de direitos ou de deveres, né, em relação aos pais, como se vocês fossem pais biológicos. Isso, o mesmo raciocínio vale para os pais socioafetivos. Para os pais socioafetivos. Tá? Muito bem, continuando a nossa matéria, temos mais um outro aspecto que temos que examinar hoje, que é o seguinte, que tem a ver com tudo que a gente falou até agora, que é a chamada multiparentalidade. Multiparentalidade. O que é a multiparentalidade? Agora há pouco um aluno me perguntou sobre o padrasto e a madrasta, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu me case com uma mulher que já tenha filho. Então eu vou ser padrasto. A princípio, eu não vou ser o pai. O pai está vivo dessa criança. O pai está vivo, a criança se dá muito bem com o pai, se dá muito bem com a mãe, que agora eu me casei com a mãe. A mãe divorciou lá do ex-marido e se casou comigo, por exemplo. Tá, vamos dar esse exemplo. Eu sou, então, o segundo marido dessa mulher. Vamos supor que isso aconteça. Mas eu começo a tratar esse meu enteado ou essa minha enteada exatamente igual como filho. Socialmente e afetivamente como pai, como aquele fosse meu filho ou minha filha. Só que essa criança passa a ter, então, um relacionamento comigo, padrasto, a princípio, de pai e filho, ou filha. E continua tendo a mãe viva, que ela se dá muito bem, e o pai biológico também vivo, que também se dá muito bem. E aí vem a pergunta: será que é possível, mantendo o pai biológico e a mãe biológica no registro civil, acrescentar agora o nome do padrasto como pai? Ou seja, o padrasto deixa de ser padrasto e passa a ser pai. Só que mais do que isso, passa a ser pai além dos pais biológicos, que continuam a serem pais. É possível isso? E a resposta é sim. É isso que nós chamamos hoje de multiparentalidade. Multiparentalidade, gente, se você me perguntasse há 3, 4 anos atrás, eu ia falar assim, não pode. 3, 4 anos atrás. Houve uma mudança grande, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, poucos anos atrás, pacificou o entendimento dizendo, pode, é possível a multiparentalidade, é possível que uma criança, um filho, tenha 3 pais e mães, 4 pais e mães registrados no registro civil. Então, abriu-se a possibilidade que não existia há poucos anos atrás, abriu a possibilidade de se ter mais do que 2 pais. Antigamente, quando eu falo antigamente, 4 anos atrás, não era possível, não era antigamente possível, 4 anos atrás, que você tivesse a inclusão de um pai sem tirar o pai biológico. Você tinha que tirar o nome do pai biológico, fazer a destituição do poder familiar, retirava a paternidade dele e aí incluía o padrasto como pai. Mas isso, às vezes, quando ocorreu o abandono ou algo mais grave, aí tudo bem, é possível e continua sendo possível. A gente vai ter aula sobre isso,
sobre a possibilidade de retirar o poder familiar do pai ou da mãe quando acontece um espancamento, uma tentativa de homicídio, né? Homicídio, tentativa de homicídio, eles vão perder o poder de pai ou mãe, estupro de vulnerável. Claro que casos graves vai perder o poder familiar. Mas vamos supor que nada disso tenha acontecido. Vamos supor que o pai biológico seja um ótimo pai biológico, a mãe biológica seja uma ótima mãe biológica, e o padrasto ou a madrasta também seja um ótimo, passe a ser também um ótimo pai ou mãe, né? Agora, é possível registrar, por exemplo, 2 pais e a mãe, ou 2 mães e um pai, ou 2 pais e 2 mães. Ficar com 3, 4 pais e mães ao mesmo tempo no registro civil e passa a produzir efeitos jurídicos em todos os sentidos, para direito a alimentos, direitos e deveres do poder familiar, direito à herança, tanto do pai, mãe, para o filho, do filho para o pai, da mãe, e assim por diante. Né? O José aqui está me perguntando, nesse caso ele tem os mesmos direitos dos 2 pais ou mães? Sim, ele tem os mesmos direitos, vai ser herdeiro de 3 pais e mães, ou 4 pais e mães, e vai receber herança de 3 pessoas, 4 pessoas, como filho, sem qualquer problema, tá? O Charles está perguntando, tem alguma previsão no Código Civil com relação a esse tipo de parentesco ou somente a jurisprudência? Somente a jurisprudência, Charles. Existe uma construção da doutrina e, em especial, uma grande mudança por conta da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF, o Supremo Tribunal Federal, pacificou esse entendimento. Hoje a gente pode dizer com tranquilidade que é pacífico, que pode, conforme a interpretação da Constituição Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, que permitiu a multiparentalidade. Tá? Mas isso não está regulamentado pelo Código Civil, por artigos, etc. Tá? É uma interpretação da Constituição Federal, do sistema da Constituição Federal. Tá? A Daiane pergunta aqui, e a criança passa a ter direito à herança de todos os pais registrados? Sim, Daiane, todos os pais e mães registrados. Mesmo que sejam 3 ou 4, sim. Mesmo que sejam 3 ou 4, vai ter herança de 3 pessoas ou 4 pessoas, sem qualquer problema. Né? O Carlos Alberto me pergunta, então, na certidão, será acrescentado outros pais? Sim, será acrescentado outros pais. Já é comum em certidão de nascimento, está escrito, em vez de pai e mãe, está escrito genitores. E põe lá, genitor 1, 2, 3, 4, né? E assim vai. Pode ter vários genitores. Antigamente estava escrito pai, nome, mãe, nome, né? Depois o nome dos avós paternos, avós maternos. Agora é muito comum na certidão de nascimento, está escrito genitores. Tá? Isso já está acontecendo em muitos estados do Brasil. Isso já acontece, já existe em muitos estados do Brasil. Independente da expressão que você utilize, em todo o Brasil, Supremo Tribunal Federal, decisão para o Brasil inteiro, em todo o Brasil é possível ter 3 ou 4 pais sem qualquer problema, pai ou mãe, né, sem qualquer problema. Tá? Charles, essa pergunta, sim, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Depois eu vou disponibilizar esse acórdão para a turma sem qualquer problema. Tá? Alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, a multiparentalidade foi uma grande mudança, um grande avanço do direito de família nos últimos anos, que mudou o paradigma do conceito de família. Né? A ideia da família era a ideia, até poucos anos atrás, a ideia lá do pai, da mãe, filho e tal, né? E essa ideia de família ela foi se ampliando. Se nós fomos mudando nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, conceito e princípios de família, conceitos e princípios esses da família que nós vamos estudar também na próxima aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou à disposição sobre a nossa aula de hoje. Obrigado, gente.